Volume de paralelepípedo e do cilindro. Primeiro vamos ver o volume do paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo é calculado utilizando a seguinte forma: a área da base do paralelepípedo vezes a sua altura. É importante que toda a figura, todo o sólido, deve ser observado se a parte que está no chão, a base, tem mesma área da parte que é a superfície, a parte de cima. Toda a figura que acontece assim, todo sólido que tem essas formas, o seu volume é calculado pela área da base vezes a altura. Hoje nós vamos ver do paralelepípedo e do cilindro, cujos os dois têm essa característica. Então, se vocês observarem o que está no solo, o que está no chão, tem a mesma área da superfície. Então, para calcular o que se cabe dentro desse volume, dentro desse paralelepípedo, nós pegamos a área da base, que a base é um retângulo, né? A base retangular, tem 4 lados de medidas diferentes, ou até mesmo pode ser igual, pode ser um cubo. E daí, como é um retângulo ou um quadrado, para calcular a área da base, é um lado vezes o comprimento vezes a largura. Tá? Então, aqui nós temos o comprimento que é A, a largura B. E daí, para achar o volume, pega a área da base, que é A vezes o B, o comprimento vezes a largura, e faz vezes a altura desse paralelepípedo. Tá? Então, na verdade, é bem simples a conta. Então, o volume de um sólido desse tipo, desse formato, é o comprimento vezes a largura vezes a altura do paralelepípedo. Vejamos um exemplo para entender melhor na prática. Calcule o volume do paralelepípedo abaixo. Então, veja que ele tem 10 centímetros de comprimento, 7 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Então, primeiro nós poderíamos calcular a área da base e depois multiplicar a altura. Ou simplesmente fazer o comprimento vezes a largura vezes a altura e a gente já encontra o volume. Então, é isso que nós vamos fazer. Comprimento vezes largura vezes altura. Eu abreviei a fórmula, coloquei V de volume igual a C de comprimento vezes L de largura vezes A de altura. Agora vamos substituir. No lugar do C vamos trocar por 10, que é o comprimento. No lugar da largura vamos colocar 7. No lugar da altura vamos colocar 3 centímetros. Fazendo as substituições, vai ficar V igual a 10 vezes 7 vezes 3. Então, faz o cálculo, 10 vezes 7 vezes 3 vai dar 7 vezes 10, 70. 70 vezes 3, 3 e 7, 21, 210. Como temos centímetro vezes centímetro, cada unidade de medida centímetro está elevada a expoente 1, que não aparece, ele é invisível. Então, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, vai dar o volume 210 centímetros cúbicos. Volume sempre é dado em cúbico. A área era sempre quadrado e volume vai ser sempre cúbico. É sempre importante colocar, aparecer junto o centímetro cúbico, aparecer a unidade de medida para saber até mesmo o que foi calculado. Então, aqui como resposta, alternativa B, 210 centímetros cúbicos. Então, assim que se calcula o volume de um paralelepípedo. Se isso fosse uma caixa, digamos que fosse uma caixa, o conteúdo que essa caixa ocuparia no espaço ou que ela suportaria seria de 210 centímetros cúbicos. Se pegasse cubinhos de 1 centímetro cúbico, caberiam 210 cubinhos dentro dessa caixa. Cubinhos são que nem dados, né? Aqueles dados que a gente utiliza nos joguinhos, a gente
pode chamar aquilo de cubos. Então, cada cubinho de 1 centímetro cúbico, no caso, se eu fosse colocar dentro dessa caixa, caberiam então 210 centímetros cúbicos. Agora vamos ver circunferência, ou cilindro. O volume do cilindro. Claro que a base vai ser a circunferência que eu ia falar antes. Todo cilindro tem sua base de forma circular, na forma de uma circunferência. Então, como a base é a mesma área da superfície, nós podemos utilizar a seguinte forma: a área da base vezes a altura. Mas como se calcula a área da base de um cilindro, de uma circunferência? Tá? É uma circunferência a área da base. Como se calcula? Utilizando a seguinte fórmula: a área igual a π, que vale 3,14 aproximado, vezes o raio ao quadrado. Essa é a fórmula para se calcular a área da base. E daí, depois do resultado, só multiplica pela altura do cilindro. Então, juntando isso, a fórmula para calcular o volume de um cilindro é o π, que vale 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Vamos a um exemplo para entender melhor. Qual é o volume do cilindro abaixo? Está pedindo para a gente utilizar no lugar do π o 3,14. Então, primeira coisa de tudo, nós vamos ter que calcular a área da base e daí multiplicar pela altura. Então, a área da base é o quê? O π vezes o raio ao quadrado. O π vezes o raio ao quadrado é a área da base, né? E daí depois só pega e multiplica pela altura. Então, vamos substituir aqui. O π vai valer 3,14. O raio, só para a gente relembrar, vai do centro da circunferência até o extremo, né? Então, o raio, nesse caso, vai valer 2 metros. Então, 2 metros ao quadrado vezes a altura, que é 10 metros. Então, vamos fazer a substituição. Então, o π vai valer 3,14, o raio vale 2 ao quadrado. O raio vale 2, né? Mas pela fórmula é ao quadrado. Vezes a altura, que é 10. Eu não coloquei aqui as unidades de medida, metros e metros, mas poderia ter colocado também. Agora, vamos, primeira coisa, resolver essa potência. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar volume igual a 3,14 vezes 4 vezes 10. Aqui pode-se escolher se multiplica tudo junto, ou poderia ser feito 4 vezes 10, que dá 40. Depois fazer 40 vezes 3,14 fica a critério. Tá? Então, multiplicando 3,14 vezes 4 vezes 10 vai dar quanto? Vamos ver. Vai dar 125,60. Como é volume, tem que sempre lembrar de colocar a unidade de medida. Como a gente está trabalhando em metros e o resultado aqui é em volume, vai ser 125,60 metros cúbicos. Então, essa aqui é a resposta. Então, aqui, qual é o volume do cilindro abaixo? O volume é igual a π vezes 2 ao quadrado vezes 10, que é igual a 125,60 metros cúbicos. Então, se nós pegássemos aqueles cubinhos que eu mostrei no slide anterior e colocássemos aqui no cilindro, caberiam 125,60 cubinhos de 1 centímetro cúbico dentro dessa circunferência. Tá? Então, hoje nós vimos dois casos, o cilindro e o paralelepípedo. E o que a gente calculou? Calculou o volume. E para calcular o volume desses dois objetos, a gente pega a área da base, a área daquilo que está no chão, que pode ser colocado no chão, e a área daquilo ali vezes a altura vai dar o volume, tanto do cilindro quanto do paralelepípedo, né? Então, vimos o paralelepípedo, que é a área da base vezes a altura
vai dar o volume do sólido. Também poderíamos fazer aqui no paralelepípedo a simples multiplicação. Comprimento vezes largura vezes altura. Todos os paralelepípedos, cubo e cilindro valem essa ideia de cálculo para encontrar o volume. Perfeito?